Bom, esse trabalho é um trabalho final da disciplina de Educação e Pobreza. Ele é subsidiado pela ementa que aborda as teorias explicativas da pobreza, as relações entre pobreza e educação no Brasil, os trabalhos docentes em contexto de vulnerabilidade social, bem como a desigualdade educacional e as políticas compensatórias no âmbito do nosso país. A disciplina foi conduzida pela professora Ana Maria Alves e eu sou o aluno Euler Charles. Algo que eu achei muito interessante na abordagem da disciplina é que a professora desenvolveu uma abordagem de forma ampla sobre as teorias existentes com relação à pobreza na América Latina e no Brasil, trazendo um conhecimento amplo sobre o conteúdo, sem focar em uma teoria única, mas na pluralidade de teorias. Isso, para a nossa formação, é essencial, que nos permite ter um conhecimento mais amplo e termos mais propriedade para fazer análises críticas, contextualizadas e com propriedade sobre o assunto. De forma introdutória, eu vou falar sobre algumas teorias que a gente discutiu, que foi abordado na disciplina. Uma delas é a teoria do capital cultural, que é baseada na ideia de capital cultural de Bourdieu. Uma das questões principais dessa teoria é que ela tenta justificar a pobreza na América Latina e no Brasil dentro de um viés das limitações do capital cultural. Então ela tenta fazer uma associação entre a pobreza e as diferenças de capital cultural entre os povos, justificando, por exemplo, a pobreza na América Latina como um déficit referente ao nosso capital cultural. E que para minimizar, para acabar, combater a pobreza, seria necessário uma abordagem, uma estratégia de difundir e ampliar o nosso capital cultural. Algumas limitações que a gente percebe na teoria do capital cultural é a questão que ela transmite ao sujeito, ela delega ao sujeito a competência e a capacidade de sair da situação de pobreza. Então essa é uma das principais limitações dessa teoria, porque ela determina ao sujeito essa exclusividade e essa competência, sendo somente o sujeito o responsável por ele sair dessa situação de pobreza. A gente tem conhecimento, a gente percebe essa limitação diante do fato que para sair de uma situação de pobreza não depende apenas e exclusivamente da capacidade do sujeito e da sua ação. Muitas vezes demanda uma ação mais complexa, como, por exemplo, políticas públicas, políticas sociais, políticas afirmativas. Então essa é uma das principais críticas a essa teoria. Um fator relevante para a gente considerar sobre a teoria do capital cultural é que existe sim a possibilidade do sujeito desenvolver situações que por meios próprios ele consiga sair de uma situação de pobreza. Mas na disciplina em específico a gente fala da macro-pobreza na América Latina e não de uma situação individual de pobreza. Nesse sentido, a gente percebe então essa limitação da teoria de forma mais ampla. Uma segunda teoria abordada na disciplina é a teoria da eleição racional. Essa teoria, um dos principais aspectos dela é contrariar a ideia de Estado como provedor de um bem-estar social, algo que é previsto, por exemplo, na nossa Constituição, que compete ao Estado criar esse ambiente, uma situação de desenvolvimento do bem-estar social. Essa teoria da eleição racional, ela prevê, por exemplo, a possibilidade da privatização do aparato educacional. E isso pode ser visto como um problema à medida que, ao tirar da competência do Estado, essa estrutura de educação social ela pode se tornar limitada. A princípio, a ideia dela seria designar aos sujeitos ou dar a cada indivíduo a capacidade, a possibilidade de escolha com relação à sua trajetória individual na educação. Só que a gente sabe que isso não acontece dessa forma. Uma das questões principais é que o modelo de privatização, um dos seus principais objetivos é o lucro. Então, nessa medida, a gente percebe que as empresas não têm um comprometimento, uma dedicação para promover esse bem-estar social.
então sendo seu objetivo principal o lucro. Então, uma das principais limitações dessa teoria da eleição racional visto essa incapacidade dela de promover esse bem-estar. Outra questão que a gente pode problematizar diante dessa teoria é a questão de como a educação pode ser utilizada, né? Quais os caminhos que o domínio, o controle da educação pode desenvolver. Então, designar a competência da educação a uma instituição, a um mecanismo totalmente privado, pode ser problematizador nesse sentido. Outra teoria que nós discutimos nessa disciplina foi a teoria social-democrata. Uma das questões principais que ela traz é que, além de reconhecer a responsabilidade do Estado, ela também reconhece e contextualiza a responsabilidade dos sujeitos. A meu ver, é uma das teorias mais completas. Ela reconhece o Estado como o provedor da educação e desse bem-estar social, mas também traz a sociedade para participar e ser responsabilizada por esse processo. Então, ela amplia os sujeitos que atuam na educação nessa promoção do bem-estar social. Ela prevê, por exemplo, a participação das famílias, da sociedade civil e amplia também a concepção escolar. O que é a escola, quem são os sujeitos que constituem a escola, ampliando as possibilidades de atuação e o contexto onde a escola está inserida, quais são as políticas públicas, quem pode participar ativamente dessa escola. Isso amplia, por exemplo, a possibilidade de uma gestão democrática, uma possibilidade de maiores atores atuando no desenvolvimento da infraestrutura da escola e até mesmo a própria concepção de ensino que vai ser adotado ou não dentro de uma sociedade, de uma comunidade, em um local específico. Outras questões que nós problematizamos durante a disciplina foi a questão estrutural e a escola como um ambiente de possível reprodução social. Isso não é uma afirmativa, é uma questão que foi suscitada diante de diversos aspectos. Por exemplo, a diferença entre escolas e entre classes sociais, que a gente percebe que a gente não tem um único modelo de escola. Então, nós temos vários modelos de escola que atuam em segmentos diferentes. E até mesmo dentro de uma própria classe social a gente percebe diferentes modelos de escola. Então, a gente critica ou percebe essa possibilidade dessa estrutura escolar reproduzir um processo de pobreza. Outra questão que foi discutida durante a disciplina é os mecanismos, tanto de construção da pobreza, como de reprodução da pobreza. Nesse aspecto, a gente está falando de questões que reproduzem a pobreza no contexto da América Latina. Uma questão também que nós discutimos durante todo o conteúdo foi as questões legais. Não que a legislação por si só seja suficiente para garantir uma condição de direito, no caso a educação, mas a gente percebe essa construção histórica de legitimar o direito à educação por meio das legislações brasileiras. Então a gente percebe tanto na Constituição Federal, na LDB, no próprio ECA, na base nacional, esses critérios e a percepção do direito à educação como um direito legítimo. A Constituição Federal garante o direito à educação a todos com o intuito de garantir o pleno desenvolvimento da pessoa. Isso está previsto na Constituição de 1988, citando, por exemplo, o acesso ao ensino público obrigatório e gratuito, que passa a ser um direito público subjetivo. O que a gente entende como direito subjetivo? Quando os responsáveis por fornecê-lo podem ser, inclusive, punidos caso não ocorra esse fornecimento. É aí que a gente fala diretamente, por exemplo, do poder público, prefeituras, do Estado, dos municípios, que tem a obrigação legal de fazer esse fornecimento. E quando a gente fala em fornecimento, a gente não fala somente em promover o acesso, mas a própria qualidade da educação, que pode ser entendida como esse direito subjetivo. Então, essas pessoas que não promovem, não oferecem, têm a obrigação de oferecer, elas podem ser punidas caso isso ocorra. Quando a gente fala em qualidade das estruturas,
a gente percebe a ampliação que isso tem dentro dos seus requisitos que sustentam o que é uma qualidade da prestação do serviço de educação. E aqui a gente percebe a inclusão, o acesso, a permanência, todos esses itens estão incluídos no que é concebido como qualidade da educação. As políticas públicas que possuem ou não capacidade de promoção de equidade. E aqui a gente traz um modelo que é desenvolvido pelo MEC, que são alguns indicadores da qualidade na educação brasileira. Dentro desses itens que a gente fala aí sobre os itens da qualidade, os indicadores da qualidade da educação, a gente percebe diversos itens, como o ambiente educativo, as práticas pedagógicas de avaliação, gestão escolar democrática, as condições de formação e trabalho que os profissionais têm dentro do ambiente escolar e o próprio ambiente físico da escola. E, por último, aqui no caso, o acesso e a permanência dos alunos na escola. Especificamente sobre a gestão escolar, a gente percebe, por exemplo, a importância, para se ter uma qualidade de ensino, a importância que se tem em estabelecer uma gestão escolar democrática. Quando todos os sujeitos possuem espaço de voz, desde os profissionais especificamente da área da educação, quanto os familiares, a própria comunidade, os alunos. À medida que esses sujeitos podem participar da construção dessa escola e esse ambiente se torna mais democrático, a gente percebe, consequentemente, uma melhora na qualidade da educação. Outra questão são as condições de trabalho que essas pessoas possuem, tanto os profissionais diretamente da área da educação, quanto as áreas de apoio, como desde a portaria de uma escola, a parte de estrutura de cantina e os demais setores. Então, à medida que esses profissionais possuem uma condição melhor de trabalho, consequentemente isso é revertido, ou pelo menos tem maior possibilidade que isso seja revertido em uma melhor qualidade de educação. Outra questão que a gente percebe na dimensão 5 é o ambiente físico escolar. Toda uma estrutura que possibilita ou não o desenvolvimento de uma prática pedagógica eficiente. Então, quando a gente pensa em desigualdade social e na escola como capaz ou não de possibilitar melhorias de rompimento com essas estruturas de reprodução da pobreza, a gente percebe também a diferença entre escolas. Não só entre uma escola pública e privada, mas entre as próprias escolas, seja entre as próprias escolas públicas ou entre as próprias escolas privadas, as divergências de estrutura. Então, isso pode sim reproduzir algumas condições que limitam o desenvolvimento de uma prática pedagógica eficiente. Essas foram algumas das reflexões que nós fizemos durante o curso dessa disciplina. Lógico que as abordagens, os debates foram muito mais amplos, mas de forma geral foram esses conteúdos que foram abordados que possibilitaram uma maior discussão sobre o tema da pobreza, considerando, melhor dizendo, os diversos aspectos, os diversos temas que envolvem a produção e a reprodução da pobreza. Algumas coisas que a gente acha relevante é que a forma como a disciplina foi conduzida e essa abordagem com a possibilidade de discutir diversas teorias nos possibilitou ter uma visão mais ampla. E isso, enquanto pedagogos, enquanto sujeitos que poderemos ter uma atuação direta na educação, nos permite ter uma visão mais ampla tanto para desenvolver projetos, práticas, projetos de lei, ou também para nossa própria atuação no âmbito didático. Tendo um conhecimento mais amplo sobre essas condições que criam, que reproduzem pobreza, nós temos uma maior condição de atuar como forma de combater a desigualdade e a pobreza dentro do nosso país.